Oi! Hoje eu vou dar um curso completo de maquiagem digital no Photoshop. Confere aí o passo a passo do que a gente vai fazer. Primeiro, vamos remover espinhas, passar uma base no rosto, um pouco de blush, depois vamos passar batom na boca, corrigir a sobrancelha, pôr uma sombra nos olhos, uma sombra escura e uma sombra clara para contrastar, lápis nos olhos. Depois a gente pode escolher entre um delineador nos olhos ou cílios postiços. Então a gente pode escolher entre um dos dois. E para terminar, um pouco de Dodge and Burn no cabelo e na face. Essa foto é do inscrito Antonino Júnior e esse vídeo é uma sugestão do William Coelho. Vamos lá? Beleza, então vamos lá. Vamos começar removendo marquinhas, espinhas na pele, né? Eu já tenho vídeos mostrando como a gente faz isso, então vou ser um pouquinho mais rápido nesse aqui. Mas o procedimento é muito simples. Vamos criar uma camada transparente. Vou para essa ferramenta aqui, ferramenta pincel de recuperação para manchas. E vou pintar onde tem espinhas. Simplesmente passando assim com o cursor em cima. E a gente vai removendo essas marquinhas. Vou adiantar o vídeo e daqui a pouco a gente vai continuar com o próximo procedimento. Beleza? Antes, depois. Agora eu vou tentar suavizar um pouco essas olheiras na parte de baixo dos olhos delas. Então eu vou aqui para a ferramenta correção, tá? Vou fazer uma seleção onde eu quero dar essa suavizada e vou arrastar para uma área que eu quero que ele leia essa parte da pele. E não quero que isso seja uma remoção completa, né? Eu vou apertar até Ctrl H para esconder temporariamente as formiguinhas. Eu nem acho que ele fez um bom trabalho. Então a gente pode vir aqui em editar, atenuar, corrigir, seleção. E aí a gente coloca uma porcentagem na opacidade, onde 0% é completamente sem nenhuma correção. Pronto, acho que aqui tá bom demais. Bacana. Olhando para baixo dos olhos dela antes e depois a gente deu uma suavizada boa aqui. A mesma coisa vou fazer com o outro olho. Já vou dar nome a essa camada chamada de espinhas. Agora eu vou suavizar um pouco o rosto dela, que já está bastante tranquilo, mas como se trata de maquiagem, geralmente a gente passa uma base, né? Eu não sou maquiador, já quero deixar claro, mas estudei um pouco sobre isso. Então a gente vai passar uma base no rosto e isso a gente traduz no Photoshop com uma suavização de pele. Eu vou criar uma camada renderizada, ou seja, uma camada que seja já um sumário da camada plano de fundo com a correção das espinhas, tá? Para isso eu aperto Ctrl Shift Alt E. E nessa camada renderizada eu vou aplicar um efeito chamado High Pass. Então vou aqui em Filtro, Outros, Alta Frequência. E aí eu vou selecionar uma quantidade de pixels que me dê um certo contraste. Nesse caso eu vou para 9 pixels, tá ok. Agora eu vou selecionar o modo de mesclagem Overlay ou sobrepor. E essa é uma técnica quando a gente quer dar mais definição, mais nitidez a uma imagem. Nota como ela está com bem mais nitidez e até exagerado. Só que o que eu vou fazer agora é eu vou inverter essa camada. E aí tudo que fica nítido vai deixar de ser nítido e vai passar a ficar embaçado. Para isso basta apertar Ctrl I. E agora a gente tem uma pele e uma foto inteira completamente embaçada. E isso vai ser a nossa base para o rosto. Então eu vou criar uma máscara preta, ou seja, eu não quero ver nada disso aí, dessa camada 1. Eu vou clicar aqui em criar máscara apertando Alt. Beleza? E com um pincel branco, então vou selecionar aqui o pincel. Cor branca, já está. Eu quero uma opacidade pequenininha, 30% está ótimo. E vou ter certeza que o pincel está com a dureza em 0%. Eu vou dar uma passadinha no rosto, em alguns outros locais, para deixar a pele um pouquinho mais suave. Aqui na testa. Estamos passando realmente uma base no rosto dela. É muito sutil, mas a pele agora está mais suavezinha. Vou dar um zoom aqui, ver se a gente consegue ver, ó. Antes, essa região aqui, depois passamos uma base no rosto. Então vou chamar de base.
Agora vamos passar um blushzinho aqui, né, nessa lateral aqui do rosto, tá? Eu vou criar mais uma camada transparente. Vou usar uma cor avermelhada. Pode ser essa aqui. Vou usar uma opacidade menor ainda, 15%. Diminuir um pouquinho o tamanho do pincel. E vou só dar uma leve passada aqui. Acho que eu passei demais. Vou mudar o modo de mesclagem para multiplicação, para ele entrar um pouco mais no rosto dela, dar uma escurecida. E vou mudar a opacidade. Não estou gostando dessa opacidade em 100%. É só para dar um pequeno gásinho aí, uma coloração na bochecha dela. Ok, vou chamar isso aqui de blush. Ok, como eu terminei aqui de lidar com a parte mais básica da pele, eu vou selecionar as 3 camadas e apertar Ctrl G para agrupar. E vou chamar isso aqui de pele. Então, antes, depois, já deixo o rosto bem mais maquiado. Vou diminuir um pouquinho esse blush aqui. Ok. Agora eu vou adicionar batom a essa boca. Eu vou aqui para a ferramenta caneta, Pen Tool, ou opções da ferramenta caneta. Tenho também um vídeo mostrando como trabalhar com isso. E vou fazer uma seleção apenas dos lábios dela. Vou adiantar o vídeo para não ficar tão maçante aqui. Beleza? Vou clicar em criar seleção e vou dar um raio de difusão de alguns pixels aí, 5 pixels. Agora eu vou criar uma camada de cor sólida. Vou clicar aqui, cor sólida. E aí a partir de agora é criada uma camada de cor sólida com uma máscara, preenchendo exatamente a seleção que a gente fez. Vou colocar esse batom da mesma cor do blush, vou apertar OK. E por enquanto não está nada bom, porque a gente vai ter que mudar o modo de mesclagem. Eu vou querer escurecer essa boca, então vou precisar de algum modo de mesclagem do grupo escurecer. Nesse caso vai ser o modo multiplicação ou multiply, tá? Um batom bem forte. Tem gente que já gosta, já poderia deixar assim. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade, porque eu não quero uma cor tão forte. Então, acho que pela metade tá bom aqui, 50. E eu vou fazer mais uma modificação. Eu vou clicar 2 vezes aqui na lateral dessa camada e vou mexer nas configurações do Blend If, mesclar se. Também tem um vídeo mais específico sobre isso. Eu vou querer que o brilho dos lábios da camada de baixo, né, da camada dela em si e não dessa camada de cor sólida, apareça. Então eu vou arrastar esse slide aqui da camada subjacente, ou seja, a camada dela mesmo e não a camada de cor sólida, com o Alt apertado. Basicamente, como eu estou fazendo isso, eu estou mostrando um pouco de detalhe do lábio original. Ó. Note aqui, as partes mais claras estão aparecendo. Vou até arrastar um pouquinho mais, quase até o final. Bacana. Ok. Antes, depois. Então ela agora está com o rosto suavizado e com batom. Quem quiser gostar de um batom um pouco mais forte, é só aumentar essa opacidade aí para deixar ela mais maquiada. Vou pegar essa camada aqui e colocar em cima da camada do grupo da pele e vou renomear para batom. Show! Vamos agora para a parte mais delicada da maquiagem, que são os olhos. Vamos começar tentando delinear melhor essas sobrancelhas. Então vou criar uma camada transparente. Quando eu aperto o Z e enquanto estou apertando, arrasto para a direita ou para a esquerda, eu tenho um zoom bem localizado. E eu vou com a ferramenta carimbo, Stamp Tool, tá aqui, vou tentar deixar essa sobrancelha mais delineada. Então vou apertar, eu fico apertando o Alt e passando o pincel em alguns lugares. Essa sobrancelha já é muito bonita, eu só vou tentar engrossar um pouco mais essa parte aqui. Ok, antes e depois, renomeando. Agora a gente pode, se quiser, passar lápis nos olhos. Então vamos criar mais uma camada transparente. E com o pincel, cor preta, para alternar entre a cor de frente e fundo é só apertar X. Então já está uma cor preta. Colocar uma opacidade realmente baixinha, 10. Ter certeza que a dureza do pincel está em 0%.
tá? E vou diminuir o tamanho. E vou passar ao redor dos olhos. Agora eu vou desfocar um pouco isso aí, tá muito forte. Então vou para filtro, desfoque, desfoque gaussiano, Gaussian Blur, desfoque mais famoso do Photoshop, e vou usar uma opacidade até que ele realmente fique uma coisa mais difusa. Então, ok, 4.8 pixels, a gente tem o antes e o depois. Vou mudar o modo de mesclagem para algum modo do grupo escurecer, o multiplicação está se mostrando muito eficiente, e vou diminuir essa opacidade para deixar realmente só um cheirinho de lápis aqui. Ok, 60%. Então, antes e depois. Agora eu vou mostrar como você pode fazer um delineador nos olhos. Então, eu vou selecionar a camada plano de fundo, ok? Vou dar um zoom considerável, vou para a ferramenta caneta e vou desenhar o desenho que eu quero fazer com o delineador. Beleza, vou clicar em criar seleção, um featherzinho não tão exagerado, mas coisa de 0,3 pixels. E agora o que é que vai acontecer? Eu vou apertar Ctrl J para fazer uma cópia, só que como existe uma seleção, ele não vai fazer uma cópia inteira da camada plano de fundo, vai fazer uma cópia apenas dessa parte aqui numa nova camada. Então Ctrl J ou Comando J, e nessa camada 1 agora eu tenho, se eu isolar ela, eu tenho realmente uma cópia só dessa partezinha que eu selecionei. Eu vou fazer algumas ações destrutivas na própria camada. Eu vou querer escurecer isso aqui. Então vou aqui em Imagem, Ajustes e Níveis. E vou clicar aqui no ajuste do meio e arrastar um pouquinho para a direita para a gente escurecer um pouquinho. Eu agora vou duplicar isso aí, porque eu tenho que colar no outro olho para ficar simétrico. Então vou apertar Ctrl J, camada duplicada, vou para a ferramenta mover e consigo com o teclado, por exemplo, mover isso aqui de um lado para o outro. Vou aqui em editar, transformação, virar horizontalmente. E vou tentar encaixar aqui no outro olho. Vou apertar Ctrl T novamente para dar uma giradinha, só para realmente ficar um encaixe mais legal. Agora eu vou mesclar as duas camadas do delineador para a gente trabalhar com uma camada só. Basta eu selecionar as duas e apertar Ctrl E. Então agora eu só tenho uma camada, já vou chamar de delineador. E eu vou tentar desfocar um pouquinho, não o delineador inteiro, mas um pouquinho só as bordas. Como é que a gente faz isso? Vou apertar Ctrl em cima da camada delineador, então ele já vai fazer uma seleção, ok? Eu vou agora em selecionar, modificar, borda. E vou dar uma largura de borda aí, pode ser 5 pixels, ok? E ele faz uma seleção só da borda do que estava selecionado. O que está no meio aqui, ele não está selecionando. E eu vou dar um desfoque gaussiano, só para ficar um pouquinho mais legal. Eu vou apertar Ctrl H para a gente ocultar a seleção por enquanto, tá? E vou realmente só dar um leve desfoque aqui, para não ficar tão desenhado, embora seja desenhado, mas não tão desenhado. 1.8. Por fim, só falta a opacidade, para a gente deixar isso mais dentro do rosto dela. Vou para o 0% e vou aumentando até achar que já estamos com o olho bonitinho. Antes e depois, delineador. Vou mandar essa camada do delineador lá para cima, junto com a camada do lápis. Agora eu vou passar sombra nos olhos dela. Vou escolher uma sombra escura, mas você pode colocar uma sombra de qualquer cor, dependendo do rosto que você está maquiando. Então, eu vou criar mais uma camada transparente. Vou selecionar uma cor escura, pode ser essa cor preta mesmo que a gente está tratando. Ferramenta pincel, opacidade baixinha, pode ser uns 20%. Vou dar um zoom aqui. Passar aqui essa parte dos olhos. Legal, vou mudar um pouco a cor dessa sombra, está muito escuro na minha opinião. Eu vou clicar duas vezes aqui nessa camada 1 e clicar em sobreposição de cor. E claro que eu não vou botar uma cor branca, mas uma cor não tão escura. Está preta, eu vou puxar um pouquinho mais para um vermelhinho escuro.
diminuir essa opacidade, colocar só um cheirinho, chamar de sombra escura. E para realçar essa sombra, eu ao redor dela vou passar uma sombra clara. Então, mais uma camada transparente aqui. Vou selecionar uma cor clarinha. Então, clicar aqui no meu espectro de cores. Pode ser também um vermelho, só que um vermelho mais puxado para o branco. Opacidade baixinha e meio que contornando aqui. Vou colocar uma opacidade menor ainda. 10%. Meio que contornando o que a gente pintou de sombra para dar um destaque no que foi apresentado aí. Vou chamar de sombra clara e também diminuir essa opacidade, só para ele dar um destaque. Aqui perto do nariz também pode ter um pouquinho. Legal. Vou voltar aqui para minha sombra escura, estou achando ela muito definida. Vou aplicar um desfoque gaussiano muito sutil, coisa de 2 pixels. E também na minha sombra clara, mais um desfoque gaussiano. Quando a gente aperta aqui em filtro e clica nesse filtro, que é o último que a gente fez, ele faz automaticamente o filtro sem precisar que a gente tome decisões. Ele aplica as últimas configurações. Como eu acabei de dar um desfoque gaussiano na sombra preta, ao clicar aqui na sombra branca, ele aplica o mesmo filtro. Legal. Numa sugestão do inscrito William Coelho, ele me mandou um e-mail perguntando como a gente poderia retocar cílios das pessoas. Então, basicamente tem duas formas de a gente fazer. Ou a gente faz na mão mesmo, criando um pincel de cílios e desenhando os cílios que não estão tão arrumadinhos. E nesse caso os cílios estão muito bonitos. Ou a gente baixa um pincel de cílios, tá? Um kit de pincel de cílios que tem vários tutoriais e vários vídeos na internet usam esse pincel. Inclusive a autoria é até difícil de encontrar. A gente sempre dissemina esses pincéis, deixando o arquivo original para tentar manter o nome original. Mas enfim, vários canais utilizam isso. E eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar também. Como é que a gente pode fazer? A gente pode criar uma camada transparente. Caso você queira realmente adicionar cílios, eu não acho que precisa aqui, mas é uma opção, tá? E você vem aqui nos pincéis. Depois que você instala o pacote de cílios, que é basicamente clica no arquivo que ele já vai direto para o seu Photoshop, você pode buscar e você vai ver que aqui a gente já tem vários e vários cílios, uns bem exagerados, outros não tão exagerados, para você escolher aí. Nesse caso eu vou tentar um cílio mais ou menos discreto, ok? Vou selecionar uma cor do cílio original dela, tá? Diminuir o tamanho. E aí a gente só precisa dar um clique. Vou colocar a opacidade no 100%, que depois a gente vai reduzir aí. Acho que esse tamanho tá ok. Um clique. E aí, bum! A gente já tem cílios postiços. Aí eu posso apertar Ctrl T para dar uma organizada aí nos cílios. Deixar ele no tamanhozinho certo dos nossos olhos. Vou selecionar a versão do outro olho desse mesmo cílio. Beleza, vou fazer uma seleção desse cílio e apertar Ctrl T para poder deixar ele mais condizente com o olho que eu estou trabalhando. Até vou clicar aqui na função distorcer para puxar um pouquinho para baixo, perto dos olhos. E depois com a máscara eu vou resolver as imperfeições. Vou mais uma vez na função pincel e escolher a parte inferior do cílio. Ok. Vou usar esse nesse lado aqui. Um clique aqui e outro clique aqui. E agora eu vou com a máscara para ajeitar isso. Eu vou querer que essa parte de baixo só apareça o cílio postiço nessa região que estava faltando aqui. Então eu vou criar uma máscara, clicando aqui na minha camada dos cílios. Vou selecionar um pincel normal. Okay, pode ser esse pincel simples. Tinta preta. Se eu quero alternar entre a cor de frente e fundo, basta apertar X. Eu não quero usar uma opacidade tão poderosa, uma opacidade de 50% para passar algumas vezes. E eu vou pintando de preto, tentando apagar as partes que eu não quero do cílio. E se eu acho que eu apaguei demais, basta apertar X para alternar entre as cores de frente e fundo. E eu trago os cílios novamente. Então vou apagar só
tamanho desse aqui. Esse aqui tá legal. Tô gostando que eu tô restaurando a parte de baixo dos cílios dela. E eu acho também esse tamanho de cílio posterior um exagero. Vou colocar a opacidade em 100% agora. E vou deixar mais humanos esses cílios postiços. Antes e depois. Agora é só colocar uma opacidade a gosto para não ficar uma coisa tão de efeitozinho de celular. Então a gente bota no 0% e vai aumentando só para dar uma ênfase nesses cílios que já são muito bonitos. Pessoalmente eu não colocaria não, mas você pode escolher entre os cílios postiços, até porque a gente está usando agora os cílios postiços e o delineador, né? Então eu tiraria o delineador e aí colocaria esses cílios à vontade, mas depende de foto para foto, de pessoa para pessoa. Então uma possibilidade, cílios postiços. Para o meu gosto eu vou ocultar essa camada e vou trazer de volta o delineador. Muito bem, agora não faz parte tanto da maquiagem, mas a gente pode utilizar também como maquiagem. Eu vou aplicar um pouco de Dodge and Burn para deixar as partes mais claras e as escuras mais escuras. Isso vai dar uma evidência muito bacana nos cabelos e em algumas partes do rosto também. Então, o que eu faço? Primeiro eu vou criar uma camada transparente. Vou preencher ela com cinza 50%, então vou apertar Shift F5 para a função preencher e onde no conteúdo eu vou colocar 50% cinza. Vou mudar o modo de mesclagem para Overlay ou Sobrepor. Esse modo de mesclagem ignora o que é cinza 50% e o que não for cinza 50%, se for mais claro ou mais escuro, ele começa a mostrar. E vou aplicar a ferramenta Dodge and Burn, que está aqui sobre subexposição e superexposição. Subexposição, onde a gente passar, a gente vai clarear, vai deixar a imagem mais clara. Por exemplo, eu vou pintar aqui, pode notar que o rosto dela está mais claro. Ctrl Z. Eu vou usar isso em partes claras da imagem para dar um destaque. Então, por exemplo, esse cabelo aqui, as partes de realces dessa imagem, eu consigo dar um destaque bacana. Vou baixar um pouco essa exposição, 20%, não quero uma coisa tão exagerada, e vou dar umas pinceladas em partes claras do rosto dela, sendo muito sutil. E agora eu vou fazer esse mesmo contraste com as partes mais escuras. Então vou criar mais uma camada transparente, Shift F5 para preencher, o conteúdo já é 50% cinza, modo Overlay ou Sobrepor. E agora, ao invés de subexposição, vou querer superexposição. Em algumas partes mais escuras, eu vou passar também o meu pincel para dar uma escurecida. Escurecer um pouquinho essa sobrancelha. Legal. Antes e depois do escurecimento, antes e depois da clareada. Estou achando a clareada um pouquinho exagerada. Em vez de opacidade 100%, vou colocar a opacidade 80%. Vou chamar essa aqui de Dodge e essa outra camada de Burn. Clicar nas duas, Ctrl G para agrupar, D e B. Também tenho vídeos explicando com mais paciência a técnica do Dodge and Burn. Antes e depois, todo um destaque bacana no cabelo dela. E para terminar, depois que a gente mexeu tanto nessa camada, eu vou aplicar um sharpening. Vou deixar ela mais nítida. E como é que a gente pode fazer isso? Eu vou renderizar uma camada em cima de tudo e de todos, com toda essa imagem aí, apertando Ctrl Shift Alt E. E vou aqui em Filtro, Outros, Alta Frequência ou High Pass. Nesse caso eu vou querer aumentar o raio ou diminuir o raio, de forma com que a imagem só mostre realmente as arestazinhas, para dar mais definição. Gostei aqui de 4 pixels, 3,8 pixels. Vou mudar o modo de mesclagem para luz indireta. E agora a imagem tem bastante nitidez, ó. Antes e depois, está com bastante nitidez. Só que eu não quero aplicar essa nitidez em toda a imagem, eu quero só em partes estratégicas da imagem. Então eu vou criar uma camada preta, apertando Alt e clicando em criar máscara. Vou para a ferramenta pincel, uma opacidade não tão alta, ok, coisa de 56%. O pincel tem que ser da cor branca para a gente mostrar coisas da máscara, ou seja, aperto X para alternar entre as cores de frente e fundo.
e vou pintar onde eu realmente quero uma coisa mais nítida. Então, coisa aqui dos olhos, quero os olhos mais destacados, boca, sobrancelha e um pouco nos cabelos também. Não sei se dá para perceber aí no YouTube, antes e depois, só que a imagem tem um pouco mais de nitidez. Agora eu vou afastar um pouquinho a imagem para a gente ter uma noção de como está funcionando como um todo. E vou agrupar aqui os olhos, porque eu não fiz um grupo com todas as alterações dos olhos. E vou diminuir um pouco a opacidade do grupo olhos, porque eu acho que está afetando demais os olhos dela. Então, uma maquiagem mais levezinha. E com isso a gente termina esse longo tutorial, né, esse curso de maquiagem digital no Photoshop. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar, que toda semana, você sabe, tem vídeo novo no canal tratando foto. Muito obrigado pela sua atenção e boas fotos!